Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Jefferson Rodrigues. Eu vou dar uma aula para vocês de leis de Newton. Então aí, ó, a parada é o seguinte. Temos aí as 3 leis de Newton. O cara foi um excelente cientista. Ele concluiu que as 3 leis são gerais e servem para todos os planetas. Então, lei de Newton. A primeira lei de Newton vem falando sobre a inércia, galera. Beleza? E o que é inércia? Inércia é a tendência do corpo estar em movimento. Beleza? Então aqui, ó, o que é inércia? Vou dar um exemplo de inércia para vocês. É quando, por exemplo, estamos no ônibus e aí o ônibus dá aquela velha brecada e você é lançado para frente, né? Você é arremessado. Na verdade, você estava no mesmo movimento do ônibus. Porém, esse movimento aí, na verdade, vocês estavam acompanhando o movimento do ônibus. O ônibus brecou de uma vez e aí você foi lançado, arremessado para frente. Isso é o que é inércia. Inércia é a tendência do corpo manter o movimento ou manter o repouso, porque inércia refere-se também a repouso. Então, no caso da primeira lei de Newton aqui, que é a lei da inércia, diz o seguinte: todo o corpo em movimento permanece em movimento. Todo o corpo em repouso permanece em repouso, tá? Conhecida como a primeira lei newtoniana, tá? Mas a segunda lei de Newton é a dinâmica. Vou colocar aqui como segunda lei, dinâmica. Essa daí a gente vai fazer alguns cálculos. A dinâmica, essa lei é muito importante, tá? Muito importante. A dinâmica. E o que é que representa a dinâmica? Dinâmica é o seguinte, galerinha. Força igual massa vezes aceleração. Essa é a lei da dinâmica. O que representa a força? Força, letra F, massa, letra M, e aceleração, o velho e bom A. Galerinha, o que é que eu quero dizer com isso? Feijão, macarrão, arroz. Feijão, macarrão, arroz. Muito fácil, muito simples, tá? Então, um exemplo aqui de aplicação dessa equação é quando eu tenho, por exemplo, uma superfície. Nessa superfície eu tenho uma caixa aqui, ó, olha a caixa. Essa caixa, ela pesa 6 kg e ela tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. E com clareza, tá? Ele pergunta: qual é a força? Qual é a força, tá? Qual é a força dessa caixa aí? Então, a força é o seguinte. Como é que se calcula a força? Força é igual a massa. Quem é a massa? A massa aqui não é igual a 6. M não é igual a 6. A gente pode dizer que M é igual a 6 kg. Tá? Que é o primeiro exemplo aqui. Então, M é igual a 6. 6 vezes A. A é igual a 2 vezes 2. Com clareza, 2 vezes 6, 12.
Então a força necessária para puxar essa caixa, para ela atingir uma aceleração de 2 metros por segundo, é de 12 newtons. Tranquilidade aí, 12 newtons. Essa é a lei da dinâmica, tá? A gente vai fazer vários cálculos com essa equação aí. Feijão, macarrão e arroz. Feijão representa a força, o ferro, a massa, macarrão, e a aceleração, arroz, um prato completo. A terceira lei de Newton, essa aqui se refere à segunda lei, tá? Segunda lei de Newton. Ok? Segunda lei de Newton. Galerinha, a terceira lei é a lei da dinâmica. Eu vou colocar aqui, ó. Dinâmica. Aliás, terceira lei é a ação e reação. A terceira lei é ação e reação. Eu vou até colocar alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Alguns exercícios a gente vai resolver. E o que é que a terceira lei fala? Fala o seguinte, que tudo que vai volta. Toda ação corresponde a uma reação. Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou desenhar aqui, vou tentar pelo menos desenhar uma parede. Tá? Vou desenhar uma parede. E nessa parede eu vou colocar alguém para empurrar a parede. Tá? Empurrando aqui a parede. Olha, ó, que desenho bonito. Tá? Vou empurrar aqui a parede. Eu tô de patins. Olha o patins aqui, galera. Tô de patins. E aí eu empurro a parede. Quando você aplica uma força para cá, o que é que acontece quando você empurra? Isso aqui sou eu, tá? Mago feito eu. Então, quando você empurra a parede, você vai ver que você vai para trás. Tá? Quando você empurra uma parede de patins, experimente isso em casa. Você empurra a parede, você vai ver que você vai para trás. Então isso aí é uma reação, tá? A ação é de empurrar a parede, a reação é de você ir para trás. Então, galera, vejam só, toda ação, o que é que a terceira lei de Newton fala? Terceira lei de Newton diz o seguinte, ó, que toda ação corresponde ao quê? Toda ação corresponde a uma reação. Tá, galera? Isso aí é importantíssimo. Toda ação corresponde a uma reação. Olha, se toda ação corresponde a uma reação, tudo que vai e volta, a lei do retorno, eu gosto muito de aplicar essa ação e reação à lei do retorno. Se você planta, você colhe. Lei da semeadura e assim por diante. Beleza? Então, essa videoaula é uma videoaula rápida, simples, né, das 3 leis de Newton. No período em que ele foi para a casa da sua mãe, no interior lá da Inglaterra, né, que Newton era inglês, finado Newton, ele generalizou a lei da gravitação, chamou de lei da gravitação universal,
tá? Com a simples queda de uma maçã, ele conseguiu formular as suas leis. Inclusive são 4 leis. E uma das leis principais é a lei da gravitação universal, que também a gente vai estudar, galerinha. Galerinha, um abraço. Vou postar exercício para vocês e a gente vai resolver juntos esses exercícios, tá?